Bom, eu vou começar me apresentando então, para a gente dar início, né? Eu sou a Franciele, eu sou zootecnista, formada pela URGS, sou consultora de vendas da Coabit. Hoje, então, para falar desse tema tão bacana que é a levinagem, a gente convidou a Gilmara, que é a doutora dos peixes. E eu queria começar te agradecendo muito pela tua participação aqui esta noite. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, muito satisfeita pelo convite. E é ótimo. Eu vou iniciar então pedindo para tu contar um pouquinho da tua história profissional, de como tu chegou até aqui, né? Isso. Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a Gilmara, eu sou bióloga, né, de formação, e eu me formei aqui em Lavras, no Centro Universitário de Lavras, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de Lavras, né? E também meu pós-doutorado, né, que, que também eu fiz lá. E logo que eu me formei, né, ao longo da minha faculdade, né, enquanto eu estava na universidade estudando biologia, eu não imaginava trabalhar com peixe, não sabia nada de peixe. Eu gostava de animais, eu sabia que eu queria Aham. trabalhar com animais, que eu não gostava muito de planta. Na verdade, não tem muito jeito com planta, então eu gostava de animais. E aí, assim, durante a minha universidade toda, não, né? Eu tinha uma professora que trabalhava com peixes e assim, já tinha visto alguns trabalhos dela, mas nada muito assim, né, que seria uma grande oportunidade. Mas a oportunidade veio depois que eu me formei, né? Depois de formada, a gente começa a procurar emprego, né? E tinha Sim. uma empresa recém-formada aqui em Lavras que estava precisando de estagiários, né? Então, mesmo formada, eu me dispus a ser estagiária para poder aprender, né? Em uma usina hidrelétrica que estava construindo aqui próximo a Lavras. E era para trabalhar com toda essa parte de monitoramento da ictiofauna. E eu fui, e a partir daí, né, mergulhei de Se cabeça apaixonou no, pela área. é, mergulhei de cabeça nessa área. E eu falo que às vezes a gente lembra de algumas coisas. Meu pai sempre, mais de 40 anos, vai no Mato Grosso pescar, né? Naquelas expedições com os amigos e tal. E assim, eu sempre gostei desse ambiente, gostava de escutar a história do meu pai, de pescaria, né? Então, Uhum. assim, parecia que já estava ali, sabe? Encaminhando alguma coisa. Porque realmente foi muito apaixonante. E a partir daí foi só peixe Só até foi. hoje, e acho que vai ser até, até o final. Né? Então eu Verdade. fiz o meu mestrado, então eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa de consultoria, eu fazia consultorias, e, e depois eu resolvi fazer o mestrado, né? Através da empresa de consultoria, eu conheci um professor que me recebeu no mestrado, que me recebeu no doutorado e que me recebeu no pós-doutorado também. Então, desde aí a trajetória foi só crescendo. E trabalhei nessa área de reprodução, né, de indução da reprodução, de biotecnologias da reprodução, com congelamentos de sêmen, né, e toda essa parte de Sim. biotecnologia também trabalhei bastante. Né? Trabalhei nos laboratórios de reprodução de algumas usinas hidrelétricas, né? A CEMIG tem estações de piscicultura em algumas usinas onde elas fazem aquele repovoamento, né? Faz Uhum. a reprodução das espécies nativas para a soltura em ambiente natural. E eu trabalhei Sim. durante muito tempo nessas pisciculturas, ajudando em todo esse processo de reprodução. E daí veio essa experiência toda, né, de tanto acadêmica, né, quanto profissional e também nessa parte de consultoria também. E hoje eu tenho uma empresa de consultoria em cultivo de peixes. E hoje eu trabalho exclusivamente com isso. E a Doutora dos Peixes surgiu há exatamente um ano atrás, né,
quando eu, né, me vi em casa, né, por causa dessa pandemia, sem poder, né, estar participando de projetos da universidade, né, sempre fui muito ativa, sempre gosto de fazer muita coisa, às vezes até tenho que me Aham. policiar para não pegar tanta coisa para fazer, mas sempre, né, lecionei, dei aulas na universidade e me vi num momento assim e falo assim, e aí, o que eu vou fazer, né? Tem uma Muita bagagem aqui gente, né, teve que para se reinventar. passar, né? Tem uma bagagem aqui para passar, não posso ficar só isso para mim. E aí foi um incentivo até do meu namorado, ele falou assim, por que você não mexe com essas coisas de internet? Você, né, você sabe mexer na internet, você tem habilidade, você tem conhecimento. Aí eu comecei né, a pensar nisso, comecei a pensar no nome, né? E o nome veio também de uma brincadeira, né? Aqui em casa meus pais brincam muito, assim, vai me apresentar e falar assim, essa aqui é a doutora, ela é doutora. Eu falei assim, gente, quem Uhum. sabe, né, doutora dos peixes. Aí fui pesquisando, não achei nada, falei assim, vai isso aí. E deu super Daí certo, ficou ótimo. tô aí há um ano já com esse projeto, tô adorando, porque só tá crescendo e eu tô muito feliz, porque o objetivo realmente é esse aqui, é trocar experiência, é contar o que eu sei, o que eu já fiz, o que deu certo, o que não deu certo. E eu gosto de brincar que eu falo que eu não tenho segredo, se você me perguntar eu respondo, eu não Aham. tenho, comigo Eu não tem acho nada que de com esconder isso o a gente jogo. só cresce, né? Todo mundo É, cresce junto com isso. E eu acho que, e assim, a gente vê também outras pessoas, né, fazendo a mesma coisa em diferentes áreas, né? Então você vê assim que o pessoal tá aproveitando, né, essa oportunidade. Essa semana eu estava assistindo até uma outra live de uns colegas também de profissão, falando que a pandemia às vezes até fez com que a gente se aproximasse mais, né, o pessoal, mesmo que a gente não esteja encontrando pessoalmente, né, em eventos, né, que tinha muitos, né, a gente está se Uhum. encontrando nas lives, está se encontrando em palestra, está se encontrando, está fazendo, né, essa coisa Tá se acontecer vendo pelas telinhas, né? para não se perder, né, esse contato, para não Uhum. perder a rotina de trabalho, né, a troca de experiências. Então, acho que é super bacana. Então, Pode bom, me então cortar, porque pra eu também, quando eu gente, animo, eu começo a falar. pra gente iniciar, né, falando no tema, a gente vê que há uma grande importância em se cuidar dessa fase inicial, que muitas vezes as pessoas não percebem que tem que ter esse cuidado na fase inicial, para no final da cadeia eu gerar um produto de qualidade, né? E para Isso, isso, tudo inicia na reprodução, né? Na tudo começa lá. escolha, vai iniciar lá na escolha das matrizes e tal, e eu queria que comentasse um pouquinho disso, como que é feita essa seleção, né, das matrizes para iniciar esse processo. Sim, você falou bem, Fran. A gente, esse processo da a alevinagem nada mais é que o elo, né, entre a Uhum. reprodução e a produção, né, que a gente chama, quando a gente fala só de engorda, né, claro que a reprodução também está dentro da produção, mas quando o pessoal fala assim, vou produzir tilápia, vou criar tilápia, é mais engorda, né, Uhum. e a levinagem é o elo que une essas duas coisas, né, então a gente vê que se essa base, né, que é a reprodução, se ela não for bem feita, vai toda a cadeia dali para frente, ela já vai começar a ficar comprometida, né? Você falou muito bem. E Uhum. a gente tem que estar atento a isso, né? Ter um bom plantel de reprodutores, um plantel de reprodutores bem manejado, né? É muito importante. Então você tem que ter, para você ter um bom reprodutor, você tem que dar condições. Primeiro, você tem que dar condições ambientais para esse reprodutor, né, para esse peixe, né, condições de qualidade de água, né, principalmente, né, Uhum. condições, né, de sanidade, condições nutricionais, né, e condições de manejo adequado, né. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né, bem estruturado, condições de densidade, você não vai colocar
um tanque de reprodutor com altas densidades, né? Isso tudo prejudica a preparação desse reprodutor para a reprodução. Porque toda essa preparação para a reprodução, ela acontece ao longo de todo o período em que não é o período reprodutivo, né? Uhum. A gente fala assim que você tem que preparar o seu reprodutor para a reprodução no mínimo 3 meses antes, mas a gente tem que entender que todo o período fora do período de reprodução, ele é um período de preparação, né? Ela é mais intensificada ali por volta de uns 3 meses antes do período reprodutivo, onde você vai ficar mais atento às questões de temperatura, né, qualidade de água, nutrição, né, fazer o manejo nutricional adequado desses reprodutores, porque toda a qualidade de ovócitos e de sêmen, né, que são os gametas resultantes, né, ali para ocorrer a reprodução, vem da nutrição desses animais, né? Então você tem que dar um manejo adequado para esses reprodutores. E também, né, você tem que ter atrelado aí uma boa genética, né? Animais, normalmente, quando a gente trabalha com espécies nativas, a gente prioriza animais puros, né, geneticamente, né? A gente hoje em dia vê muitos cruzamentos e cada vez mais está mais difícil você ter animais chamados animais puros, principalmente os nativos. Já no caso das tilápias, não tanto. A gente já tem aí umas linhagens já Já está mais avançado, né? muito bem estabelecidas, né, com resultados zootécnicos aí super satisfatórios. Então é interessante, se você ainda não tem um plantel, buscar, né, aquele reprodutor ou aqueles reprodutores onde você, né, de uma fazenda, né, que tenha um respaldo, né, um resultado, falar assim, ó, esses reprodutores têm um índice zootécnico tal, né, e aí para cada finalidade, né, você tem uma finalidade X, você vai escolher os reprodutores para aquela finalidade. Então, ficar atento a isso também. Mas de tudo, assim, de qualidade de reprodutores, são duas coisas principais. Dar ambiente adequado, né, para esses reprodutores, porque toda reprodução também depende do ambiente, né? Tem a ver com a temperatura, tem a ver com o fotoperíodo. E a nutrição. São os pilares, além da genética, né? Faz, São né? três pilares: genética, nutrição e ambiente, né? Para você ter um bom um bom pilar aí da reprodução de base para a sua cadeia de produção aí de peixes. Uhum. Bom, acho importante a gente citar que, como a gente fala de muitas espécies, a tilápia a gente vai ter uma reprodução diferenciada, né, natural. Nos Isso. nativos, a maioria deles, como o tambaqui, o pacu, uma reprodução induzida, né? Que vão ser processos um pouquinho diferentes para gerar nossa larva, né? Isso. Uhum. Então, por exemplo, a tilápia, só para exemplificar, o pessoal coleta geralmente o ovo na boca, né, da fêmea, ou faz coleta por nuvem. Já os nativos, tu vai necessitar de uma incubadora. E aí, quando a gente chega nessa fase da larva, né, que vai ter o consumo do saco vitelínico e vai chegar após larva. Essa fase eu vejo também como uma fase muito crítica, né? Onde podem ocorrer mortandade e outras coisas. Quais os pontos críticos que tu vê nessa fase, assim, que tu acha importante citar? É muito interessante isso. Foi até um tema que eu usei para uma live minha, né, sobre reprodução. E eu fiz a seguinte brincadeira, né? É, é, depois, como se diz assim, o trabalho não termina depois da reprodução. Não é simplesmente reproduzir e virar as costas e ir embora. Não, tem muito trabalho ainda para ser feito. E realmente você pontuou muito bem, ô Fran. É, começa a ficar mais crítico, porque você tem os ovos, né, as larvas, as pós-larvas.
né? Toda essa fase inicial de desenvolvimento do peixe, ela é muito sensível, né? A gente pode citar aqui de, assim, de imediato que a temperatura da água é um fator super limitante, né, nesse processo. Vai determinar se os seus ovos, se os seus ovos vão adiantar ou retardar o desenvolvimento, né? Ou seja, se a sua larva vai eclodir antes ou, né, no momento certo, um pouquinho antecipado, um pouquinho retardado, e se retardar pode acontecer alguma má formação dessas larvas, enfim. Então, assim, nesse caso aí, esse cuidado com o ambiente, né, que seria principalmente ali a água, né, onde esses ovinhos, essas larvas vão estar, ela é extremamente importante, né? E aí a gente começa todo um trabalho ainda mais criterioso, com mais atenção. É mãe cuidando de filho mesmo, olhando Uhum. ali 24 horas como é que está o desenvolvimento, como é que está toda essa parte de controle, né, dos fatores externos, né? Se você está fazendo uma larvicultura dentro da indoor ou uma levicultura externa, tudo isso influencia, né? Porque tem vários tipos de sistema. Mas a gente tem, depois da eclosão, eu gosto, até fiz um post sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem, né? Depois da Uhum. reprodução, depois da fertilização, você tem a larvicultura, onde você ainda tem a larvinha, igual você colocou, né? A larvinha eclode, né? Ela ainda tem o saco vitelínico, ela ainda vai consumir, né? Seria o primeiro alimento ali dela, ela ainda tem órgãos a se desenvolver, né? Ela ainda não está completamente desenvolvida. Depois que ela consome tudo, ela vira pós-larva. E aí já começa uma alimentação externa, né? Então, assim que ela começa a alimentar com alimentos, né, externos, né, seja ele alimento vivo, ou seja alimento inerte, né, que a gente chama a ração, já começa o processo de alevinagem, né, que já é uma outra fase. Mas todas as duas fases são extremamente críticas, extremamente criteriosas com relação à temperatura da água, com a disponibilidade desses alimentos, né, que podem favorecer ou não certos tipos de comportamento, principalmente o comportamento de canibalismo, que pode acontecer, Uhum. né, em algumas espécies. E também com relação a predadores, né? Então a gente tem aí algumas larvas de insetos, né? Os próprios insetos, outros peixes, né? Que vêm através da água que alimenta esses tanques, podem predar essas larvinhas, né? Além do processo também de manejo, né? Se você não cuidar, né? Se você não olhar aquelas larvinhas, se você não cuidar daquelas pós-larvas e achar que pode deixar lá e passar o final de semana em casa tranquilo, provavelmente vai Vai acontecer chegar, algum não vai ter problema mais. ali. Chegar lá não vai ter mais, né? Então, assim, esse cuidado e essa atenção, né, criteriosa é muito importante. E no caso da tilápia, eu também queria citar que a gente tem, depois da pós-larva lá, já inicia o processo de masculinização, né? A Isso. nossa reversão sexual popularmente conhecida. E Uhum. também precisa ser muito bem feito. É. Eu recebo geralmente, converso com alguns produtores e geralmente tu escuta o cara dizer, ai, tá, as minhas tilápias não estão crescendo, tá disparelho. E aí tu vai Uhum. dizer, bom, provavelmente tu tá tendo um problema de reprodução, de algo que não Sim, foi bem cuidado lá no processo inicial que tá te dando esse problema agora, né? com Eu certeza. E queria aí que ele vai tu. ter um retrabalho aí, né? Ele vai ter que sempre estar, se ele está com um lote desigual, ele tem que fazer uma seleção ali, porque senão ele vai ter esse prejuízo, ele vai ter predação, ele vai ter
um lote desigual que não vai ter uma boa venda, ele não vai ter um resultado de reversão interessante, né? Então, tem que ficar atento a isso também. Nessa parte eu gostaria de perguntar como que a gente pode garantir, então, que isso vai ser bem feito, que essa reversão vai ser bem feita. No caso da reversão, a gente prioriza ficar atento ao manejo nutricional, né? Fazer as dosagens, primeiro fazer a preparação, né, no caso, a gente tem aí, né, o método mais utilizado, né, que é a utilização do hormônio masculinizante, né, que é incorporado na ração. Então, primeiramente, você tem que fazer essa incorporação desse hormônio adequadamente, né, nas dosagens recomendadas, né, e usar também e fazer o manejo adequado. Não adianta ir lá uma vez por dia, né? Não só o manejo alimentar por ser o processo de inversão, mas também por ser o processo de alevinagem, onde a gente demanda um maior número vamos dizer assim, de refeições, né, ao longo do dia. Então, a gente é preconizada aí de eu acho que 6, acho que até já não é pouco, mas para cima de 8 vezes ao dia aí você tem que tem que ir lá e oferecer a ração e ver se estão todos alimentando e ficar. É a observação, né? A observação é tudo e seguir o manejo corretamente. Isso aí vai favorecer e muito o seu processo de inversão, suas taxas de inversão vão chegar a taxas ótimas aí, que é o interessante, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do José Paulo, perguntou se é viável produzir alevinos em pequena escala. Depende. Eu ia falando palavra-chave, né? Dizem que tudo que você pergunta para uma pessoa da psicultura, ele fala depende, né? Mas realmente depende muito vamos dizer assim, depende de qual objetivo ele quer, né? Se ele quer produzir alevinos para venda, o interessante hoje é que ele tenha uma constância. Ele não precisa produzir 500.000 alevinos por mês. Mas se ele tiver uma constância de produzir aquele, mesmo que seja pequeno, mas se ele tiver uma constância, o sucesso é garantido. Hoje, o que mais conta dentro da piscicultura, tanto em produção de alevino até como produção de peixe mesmo, de engorda, é a constância, nem é a quantidade. Né? Porque a quantidade depois você diversifica a sua maneira de venda. Né? Você pode vender tudo de uma vez, ou você pode vender para o comércio local, né? Enfim. Mas o que manda hoje é a constância. Né? E o fato de ser pequeno ou não vai depender também da espécie que ele quer. Igual você falou, a tilápia, a gente já consegue reproduzir ela de forma natural. Já se for uma espécie nativa, vai depender de alguns equipamentos básicos, né, como uma incubadora, né, vai depender de você adquirir um hormônio para fazer essa indução da reprodução. Então, assim, demanda um pouco mais de estrutura, mas não é impossível de fazer. Mas vai demandar uma estrutura básica aí para realizar a reprodução. Eu acho que entra também na outra pergunta que ele colocou, que ele tem uma grande incógnita na administração, produzir ou comprar pronto. Realmente, né? Depende. Depende, exatamente. O que eu falo para o pessoal é assim, às vezes é interessante, principalmente, acho que não é o caso dele, né? Acho que ele não sei se ele já produz, se já trabalha com tilápia, se já trabalha, escreve aí pra gente, né, Paulo? Se você já trabalha com tilápia. O que eu normalmente eu falo assim, principalmente para quem vai... Aquaponia ele. Ah, tá.
para quem vai começar a mexer com peixe hoje, eu queria mexer com peixe, o que você me recomenda? Eu falo assim, ó, começa adquirindo alguns, ele já produz ali. Começa, no caso assim, de uma pessoa que não mexe com peixe ainda. Começa fazendo o processo de engorda, que seria o processo, vamos dizer assim, o processo mais fácil, que é você comprar o peixe e você vai dar ração para ele, ele vai engordar, né? Começa dali para trás e vem trazendo, aí depois deu certo, vamos tentar fazer uma recria, né? Não sei qual que é o termo que o pessoal usa, eu normalmente uso recria, quando você pega o alevino bem pequenininho, até ele chegar no juvenil, No né? juvenil, né? A gente chama esse processo. Aí começa a pegar, né? Primeira coisa, pega um juvenil e engorda ele, que é o caminho mais fácil. Depois pega um alevino menorzinho, transforma em juvenil e depois engorda, né? E depois que você aprende cada um desses processos, aí tenta começar com uma pequena reprodução de coleta de nuvens, né? Que é mais tranquilo. E deu certo, aí começa ampliando. Né? Então, eu gosto muito de recomendar assim, porque aí a pessoa não fica perdida, né, no meio do caminho, porque às vezes é tanta informação, Fazer né? todo o processo desde o início ao fim, iniciando, É, realmente, né? É ou, difícil em, ter é, sucesso em tudo. ou então, realmente, ele vai falar assim, não, eu não quero mexer com engorda, não quero mexer com recria, eu quero reproduzir e vender os alevinos. Então, vamos montar, né? Vamos idealizar aí uma um laboratório, né, uma estrutura de reprodução. E esses dias me perguntaram qual que seria o mínimo, né, de uma estrutura de reprodução. Eu falo que seria, pelo menos, de tilápia, tá? Pelo menos 2 tanques, né? Onde você coloca os reprodutores em um tanque, né? Ele passa o primeiro ciclo ali, né? 1 mês naquele tanque. Aí você faz o tombo, né? Que o pessoal faz e tomba ele para o outro tanque e começa. Então, assim, com o mínimo de 2 tanques reprodutores, você já consegue ter e um tanque de alevinagem, onde você faz em apas, você já consegue um processo de reprodução bem bacana. Uhum. Bom, e nessa fase assim, inicial que ele está em alevino, né, a gente sabe que já tem alguns problemas com a questão sanitária em algumas espécies. Sim. Quais as principais doenças que têm surgido e o que tem sido feito para evitar Uhum. isso? Então, com relação à sanidade de alevinos, né, na verdade, a sanidade, de uma forma geral, dentro da Geral. piscicultura, Uhum. ela está muito relacionada ao manejo, né? Manejo de qualidade de água, manejo de vazio sanitário dos tanques, né? Quando você troca ali as espécies, né? Faz a despesca, você tem que fazer né? Jogar uma cal ali para fazer a limpeza desse tanque, né? Quando você vai iniciar também uma produção, você tem que fazer esse tipo de processo, né, que a gente chama de calagem, isso tudo ajuda nesse processo sanitário, né? Então, se você seguir esses Uhum. procedimentos, higienização dos materiais, que é muito importante, né? Você higienizar um pulsar, você higienizar sua rede, né? Não deixar sua rede jogada lá no meio dos tanques, né? Sempre fazer a higienização desses materiais, né? O mínimo possível, né? Muitas vezes, às vezes, não dá para ter vários, né, materiais, o ideal seria ter né, um equipamento para cada tanque, enfim. Mas às vezes não é possível isso. Mas se você fizer o mínimo de limpeza desses equipamentos, já ajuda e muito, muito mesmo. Né? Verificação dessa qualidade de água, tudo isso já ajuda nessa parte de sanidade, porque muitas das doenças que hoje acometem os peixes dentro das pisciculturas está relacionada a questões de manejo, né? A questões de estresse por alguma alteração ambiental, por alguma alteração nutricional, né? Se você não está dando uma ração que tenha componentes nutricionais adequados. Hoje quase todas as rações têm premix de vitaminas, enfim, hoje as nossas rações ração de peixe são top, porque
Acho que são melhor que a comida que a gente come, né? São mais Porque balanceadas, né? são mais balanceadas. Eu toda vez que eu vejo uma ração, eu sempre provo para ver se eu falo assim, gente, será que o peixe está comendo uma coisa? E realmente, assim, e acho que até a gente tem que, eu faço esse exercício, porque assim, se for uma ração até que é ruim para o meu paladar, o peixe, você acha que o peixe vai querer comer? Então, mas enfim. Então, tudo isso ajuda nesse processo de sanidade. Mas o que que hoje em dia, dentre essas doenças, né, que acometem os peixes e as criação, a principal aí que causa o maior prejuízo econômico assim no mundo todo dentro da criação de peixes é a estreptococose, né, causada por estreptococos, que são bactérias, e hoje é a que você tem já tem vários conhecimentos, várias pesquisas, né, sobre isso. Inclusive, temos hoje vacinas comerciais, né, para esse tipo de doença, né? Então, isso é muito interessante. Além da estreptococose, a gente tem a francisela, a gente tem também as aeromonas e tem a colonariose, que são as bacterianas que mais acometem os peixes, né, de uma forma geral. A estreptococose, ela é mais característica na parte de criação, né? E principalmente criação de tanque-rede. Por quê? Os peixes estão confinados num espaço pequeno e a densidade muitas vezes é alta, né? Então, essa acomete mais animais adultos, né? Por causa de densidade. Agora, já em alevinos, né, em laboratórios de alevinos, o que a gente vê é a francisela, né, que pode acontecer, a aeromonas também e a colonariose. E dentre elas, a que mais acomete é a colonariose, né, que causa algumas hemorragias, né, no corpo dos alevinos. Então, e elas são todas oportunistas. Então, se tem uma baixa de imunidade, né, principalmente temperatura, queda de temperatura, esse ano a gente passou por uma situação bem, bem Foram várias atípica, partes né? do Brasil, né, que nem Foi. tinham isso, nem sofriam com isso. Aqui no sul a Então, gente já estava mais acostumado, mas o resto do Brasil foi realmente mas mesmo complicado. assim, pegou vocês de surpresa aí Sofre, sofre. também, né? Uhum. Ah, É, teve bastante mortalidade. é. Então, assim, é bem importante, assim, dentro de pisciculturas que trabalham com reprodução, ficarem atentos, principalmente com a colonariose e com aeromonas, tá? Porque elas vêm mesmo e aparecem por quando há algum processo estressante ali para os peixes, né? Uhum. Principalmente os Uma baixa de alevinos, imunidade, né? baixa imunidade, né? Às vezes está criando os alevinos também ali em uma alta densidade, né? Isso Exatamente. favorece esse tipo de aparecimento dessas doenças, né? Quando está em alta densidade, um peixe acaba encostando no outro, né? E acaba machucando ali, e esse machucado acaba abrindo portas para mais e mais doenças aí Doenças, aparecer. né? E Uhum. temos também alguns fungos, né, que acometem também os alevinos e são super fáceis de identificar. A gente tem dois principais, que é a sapronelinha, que é a saproneliose, né, que é aquele fungo que forma um algodãozinho, né, fica parecendo eu falo que fica Sim. parecendo um frufruzinho ali, não, mas não é nada bonito, Peixe não é mal nada enfeitado. não é nada bonito de ver, né? Quando a gente já vê ali, a gente já fala, ixi, mas são todos também fungos oportunistas, né? Então, se você tem, por exemplo, alta densidade, temperaturas baixas são, assim, carro-chefe para aparecer esses tipos de doenças. Temos também o ictio, né? Que é aquela doença do ponto Uhum. branco, que também é muito comum de aparecer.
Então, está extremamente ligada à temperatura, né, e alteração de pH da água. Então, por isso tem que ficar muito atento a essas questões de manejo, né, porque são realmente quase todas essas doenças elas são oportunistas, né? Então se a gente cercar, né, essas condições de manejo, a gente já consegue identificar o que está de errado ali, né? E já agir de forma bem mais rápida, né? Sim. E aí o que a gente tem de novidade aí com relação à sanidade é realmente as vacinas, né? Onde a gente tem, Aham. hoje já no mercado, a gente já tem vacinas comerciais disponíveis no mercado, né? Eu estava até pesquisando algumas aqui, vi uma da, da MSD, né? Que é a Aquavac, Uhum. né? Então, para estreptococose. Então, e hoje é uma realidade muito presente, né? Muitos alevinos hoje são vendidos, né? A gente tem uma empresa grande aí brasileira Vacinado, que né? só Uhum. vende alevino vacinado já. Isso é uma grande O pessoal do vantagem. tanque rede principalmente utiliza, né? Muito. Exatamente. É. Hoje em dia, você vai trabalhar com tanque rede, é, é, é alevino vacinado. É vacinado Uhum. porque ajuda muito, muito mesmo. Favorece bastante, bastante. Né? Então, a gente tem essas vacinas, né? Uhum. Já existem vacinas comerciais. A gente tem outros, no caso desta aí, é uma vacina injetável, né? Uhum. Ela é aplicada em peixes a partir de 15 gramas, você já pode aplicar, né? Fazer a aplicação dessa vacina. E você tem outras vacinas também que ainda estão em estudos, que são as vacinas por imersão, né? Onde você deixa o peixe imerso ali numa solução, né? Mas eu já Uhum. ouvi relatos de que essa vacina ela não tem uma eficácia Uhum. tão, tão boa quanto essa injetável, né? E a gente tem também as vacinas orais, né? Que são algumas vacinas que são colocadas direto, né? Inseridas direto na boca do A peixe gotinha do ou peixe. na ração. É, tipo usar gotinha do peixe. Ou na ração, né? Que aí já é a evolução dessas vacinas, que é muito, muito interessante também. Muito interessante. E isso É um só está mercado que vai avançando, né? evoluir, né? Uhum. É, como se diz, já é uma coisa nova, mas uma coisa nova que já está no mercado, que já é uma realidade de produção, né? Você já tem produto, né, disponível vacinado. E a gente tem também essas vacinas autógenas, né? Que é também uma realidade hoje que você pode fazer, que é uma vacina específica para um agente da sua piscicultura, né? Então, se você está sendo lá cometido por é, alguma doença que você não sabe o que, que é, você contrata, né, um especialista, ele vai lá, faz a coleta desse micro-organismo, ele identifica esse organismo e faz todo um processo de criação de uma vacina específica, e aí é uma vacina específica mesmo, ela só pode ser usada na sua piscicultura. Então, é uma realidade hoje também. É um processo um pouco mais longo, mas também é um processo super eficaz, porque ele não vai atuar, né, de uma forma genérica, ele vai atuar de uma forma super pontual e direta, né, no seu problema. Uhum. E é Tem bem uma bacana pergunta isso. aqui, Ah. vou fazer aqui uma pergunta do Michael Hilger. É, quais as vantagens e desvantagens do alojamento de juvenis em tanques escavados de produção industrial? Então, com relação aos tanques escavados, o que a vantagem dos tanques escavados é que temos construtivos, eles são né, mais fáceis de construir e tal. Eles são mais fáceis de você promover a proliferação de, de, de fitoplânctons ou plâncton, que também são alimentos para esses peixes.
os tanques escavados, eles mantêm, é mais fácil de manter a qualidade de água, né? Você tem variações menores, né, com relação à qualidade de água, tá? E a desvantagem é que não é bem uma desvantagem, assim. Isso vai depender do tamanho do seu tanque, né? Se forem tanques muito grandes, você tem a necessidade de um manejo muito grande, né? Você pode alojar, o José Paulo colocou desvantagem de baixa densidade. Exatamente. Você pode, em tanque escavado, é uma outra desvantagem. Você tem que considerar que a densidade tem que ser um pouco menor, né? Mas se você for trabalhar com outros tipos de tanque com densidades mais altas, você tem que ficar atento a essas questões de qualidade de água, né? Ficar bem atento a isso. Tanques escavados, você tem essa proliferação de alguns insetos, de larvas de insetos que podem predar esses alevinos. Você tem predadores naturais que podem predar esses alevinos, como aves, né? Hoje a gente tem aquelas telas de proteção que impede a predação por aves, que você pode usar. Você pode. Então, assim, na verdade, eu acho que para as desvantagens, hoje em dia a gente tem soluções, Sim. né? Então, assim, você pode, por exemplo, construir uma estufa, né, para alojar esses tanques de alevinagem, e aí vai diminuir essa proliferação desses insetos predadores, né? Então, e vai muito Tem do que alternativas, né? tem alternativas e vai muito do que a Uhum. pessoa quer, né? Do que ela pretende ali para a produção dela. Aí ele colocou, acho que ele acrescentou aqui. A questão é que aqui as pessoas ainda possuem o hábito de soltar alevinos de 0,5 a 1 grama em tanques escavados, com 2 a 5 metros 2 a 10 mil metros quadrados. Então, o problema disso é o manejo, né? É muito mais fácil você manejar os seus alevinos, né? A sua de 0,5 a 1 grama num APA, do que você jogar eles todos dentro do tanque soltos ali, né? Você até perde a sua capacidade de estimar, né, a sua produção exatamente. Estamos buscando mudar essa perspectiva para um juvenil. Sim, aí sim, se você joga lá esses alevinos de 0,5 a 1 grama num tanque grande, e aí o melhor é que você tire eles só juvenil mesmo. Aí sim é uma boa alternativa. É uma boa alternativa, os tanques maiores. É isso aí. Uhum. O caminho é esse aí, Maicon. A gente estava falando de reversão, né? Daí o Renan Costa Lima perguntou, em média, quanto tempo que dura essa reversão? Em torno de 20 dias. 20 dias, de 20 a 21 dias. Dando aquele manejo alimentar com hormônio, né? Pelo menos 8 vezes ao dia. Só mais uma pergunta que tem aqui do Efraim Costa. Numa reprodução de alevinos de tilápia, qual seria a taxa de mortalidade e a temperatura adequada nos tanques? Tá? Repete, por favor. Numa reprodução de alevinos de tilápia, qual seria a Uhum. taxa de mortalidade e a temperatura adequada nos tanques? Ah, tá. Então, para a temperatura, a tilápia, ela possui uma faixa de tolerância térmica muito boa, né? Mas eu já vi tilápias reproduzindo a partir de 20 graus, reproduzindo super bem, né? Então, entre 20 e 29 graus, a tilápia tolera até um pouco mais, né? Em termos de bem-estar, né? A tilápia tolera até uns 30, 32 graus de temperatura. Mas para a reprodução, a gente trabalha nessa faixa
entre 21 a 29 graus de reprodução, né? E para a parte de alevinagem, né, de larvicultura, o ideal também é uma faixa aí de 25 graus, né, que dá um conforto térmico para esses alevinos, né, para essa larvicultura. E com relação à mortalidade, a gente considera uma mortalidade normal, pelo menos uns 10%. Se você 10% ali, você já pode abrir o olho, porque já está acontecendo alguma coisa ali de estranho. Então, mais que isso também, você já pode correr, né? Então, aí até os de 5 a 10% é tolerável, né? Se você não tiver tendo variação muito alta de temperatura, né? Se você não tiver tendo algum outro fator ali, mas você chegou lá no seu tanque de larvicultura e viu que tem uma mortalidade significativa, você bate o olho, você já sabe que você não precisa nem contar ali se deu 10%, se deu 15%, quanto que deu. Mas só de bater o olho, se chegar lá e ver que morreu uma quantidade significativa, você pode saber que tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali, né, durante a noite, uma inversão térmica, uma depressão de oxigênio, né, por causa daquela questão toda da relação entre o fitoplâncton ali. Então, vai muito da observação, mas como se diz, para você colocar na caneta ali e fazer uns cálculos, você pode considerar aí de 5 a 10%. Tá. E então, seguindo, né, no nosso Uhum. caminho, né, do alevino, na Isso. hora que o produtor vai lá comprar, vai escolher aonde ele vai comprar esses alevinos. Que cuidados, além do que o pessoal já faz, que geralmente vai pela indicação de um amigo, por alguém que já conhece, o que ele tem que levar em conta que pode ajudar ele a escolher um melhor alevino? A primeira coisa é realmente essa pessoa né, ter referências, né, desse produtor de alevino, né? Você consultar as pessoas, né, da área ali, se alguém já comprou, né, se não comprou, que pelo menos né, porque é muito variável, né? Eu posso comprar hoje, vamos supor, o alevino lá do seu João, colocar lá na minha piscicultura e deu algum problema lá, vamos supor que morreu 50%. A Fran foi lá, também comprou do seu João e deu super certo. Então, assim, cada piscicultura é variável. Então, eu não posso tomar como um parâmetro o que aconteceu na minha com o que aconteceu na da Fran. Mas o que eu tenho que levar em consideração é que o seu João me entregou de forma correta, se o seu João me entregou, né, cumpriu o que ele tinha prometido, né, ele fez a entrega, né, adequada, ele me entregou o alevino certo, né, porque às vezes você compra uma coisa e te entrega outra, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo aí é você buscar essa referência, né? Muitas vezes a pessoa que é, como se diz, muito desconfiada, né? Se quiser fazer uma visita, né, ao laboratório, à piscicultura lá de produção, é interessante também, porque você conhecendo a estrutura, você já sabe se aquilo ali vai ser interessante ou não para você, né? Desconfie sempre dos preços muito baixos, né? De ofertas muito atraentes, porque pode ser que não seja uma qualidade muito adequada. Mas via de regra hoje, eu acho que não, a gente não está tendo muitos problemas com alevinos. Pelo menos aqui na região, eu vejo o pessoal bastante empenhado nessa boa qualidade, sabe, dos alevinos. E as empresas também, hoje as empresas grandes de fornecimento de alevino, elas muitas vezes até recomendam, né, principalmente para quem está iniciando, compre um alevino bom e depois você vai, né, um alevino, não que os outros não sejam, mas sim um alevino de uma empresa que seja, né, de renome nacional. E aí depois você vai experimentando algumas produções menores, né, de produtores menores,
e vai experimentando. Eu acho que é possível fazer isso. Né? E com E relação aos... na hora de transportar esse alevino, comprou, vou transportar aqui, que eu preciso de cuidado essencial nessa hora. Também Isso é na muito hora importante. que, até chegar, né, na minha piscicultura. Exatamente. Você tem que saber como que esse alevino vai chegar para você. E a gente tem várias formas de transporte. Né? Você tem transporte com embalados em sacos plásticos. Você tem transporte que às vezes vem em caixas, né, de transportes, ou então vem naqueles caminhões grandes lá de Transfish, né, todos modernos, né? E a gente tem que saber como que esse peixe vai chegar lá para a gente, né? Então, e isso vai determinar também como o estado físico que esse peixe vai chegar também. A gente tem que estar preparado para isso, né? Então, você tem que dimensionar como esses peixes vão chegar para você distribuir nos seus tanques redes, você tem que dimensionar como que esses peixes vão chegar para você já preparar os seus tanques, né, para receber, seja eles tanques de terra, né, seja eles os seus tanques redes. Então, assim, em sacos plásticos, né, vai vir os seus peixes lá. A gente preconiza peixes menores, né, de saco plástico. A partir de 5 gramas já não se recomenda usar sacos plásticos, principalmente tilápia, porque os raios das nadadeiras já estão bem, bem afiados, né? E eles costumam furar os sacos. Então, você vai ter problema no transporte. Então, a partir de 5 gramas ali, eu já recomendaria você utilizar as caixas de transporte e os caminhões, né, para poder fazer esse transporte desses alevinhos. Então, no saco plástico, a gente vai colocar ali 30% de água, né, com os seus alevinos, que vai depender, a quantidade vai depender do tamanho, né, desses alevinos, e você completa o restante do saco ali com oxigênio, tá? Nos caminhões tanque, você também vai né, colocar, lógico, completar as caixas com água e também tem que ter ao longo do transporte o suprimento com oxigênio. Então, através ali das mangueiras, alguns sistemas. A CEMIG tinha um sistema muito interessante que ela fez um acoplamento do ar que saía do caminhão, né? O caminhão, esses caminhão tem aqueles compressor de ar, né? Então, o funcionamento do caminhão fazia o ar que alimentava as caixas de transporte dos peixes. E assim, funcionava super bem. Eles não usavam, eles levavam o oxigênio, né? Aquela bala de oxigênio, só para garantir assim, se tivesse algum problema, mas o sistema todo era tudo interligado direto no caminhão. Era super legal. Muito show. Super interessante. E a hora que o peixe chega, o que eu faço? Ah, muito bem. Então, e aí você sabendo, né, como que esses peixes vão chegar para você, né? É importante também, eu esqueci de mencionar aqui, que você priorize, né, o recebimento desses peixes ou no período, né, do início da manhã ou no período do final da tarde, evitar esse período de maior temperatura, né, durante o dia, né, para dar um pouco mais de conforto para os peixes, tanto no momento da despesca, né, quanto no momento de recebimento. Então tem que ver toda essa logística, né, de saída do peixe lá do laboratório para a chegada na sua propriedade. Pode ser que demore, esses peixes chegam um pouco estressados, né? Mas basicamente chegou em sacos plásticos. Primeira coisa, descarrega esses sacos e vai colocando eles, né, na água, ainda fechados, né, por cima da água ali. Deixa eles lá, que eles vão ficar ali aclimatando em torno de uns 15 a 20 minutos, né, para
para aclimatar entre a água do seu tanque, mais a água que está ali dentro do saco. E aos poucos Para não você ter vai... esse choque, né? para não ter. Né? Então, nada de já chegar aí rasgando o saco e jogando principalmente se for alevinos, né? Se forem peixes um pouco maiores, a gente até eles já têm assim uma estrutura fisiológica de aclimatação mais pronta ali para agir, né? Agora, alevino não, alevino vai demorar um pouco mais, provavelmente também vem mais quantidades, então pode ser que haja um estresse maior ali desses animais. Então, faça tudo com calma, não precisa pressa, os peixes não vão sair, não vão fugir do saco plástico. Então, vamos com calma, sem pressa, deixe aclimatar. Se tiver com dúvida, usa um termômetro, né, para ter certeza que a temperatura ali está bem, né? Não precisa ser uma temperatura exata, mas que seja mais próxima possível, né, que a diferença não seja muito grande, porque às vezes até alguns laboratórios de reprodução usam uma água um pouco mais fria na hora do transporte para ajudar a diminuir esse estresse, né? Então pode ser que os peixes cheguem lá dentro do saco plástico ou do caminhão, né? Com uma temperatura da água um pouco mais fria. E se a sua temperatura do tanque estiver um pouco mais alta, isso pode causar um estresse ali, um choque térmico. Então, deixa o saco plástico lá, aí vai abrindo aos poucos, vai acrescentando um pouco da água do tanque dentro do saco, e aos pouquinhos depois vira e solta, e você vai fazendo isso com todos. Ah, Gilmara, mas não dá tempo, tem muito saco, põe um monte de gente lá para te ajudar, ué. Põe um monte de gente para te ajudar. Faz o Né? mutirão na hora que vai Faz chegar o o peixe. mutirão. É a hora do mutirão. Tem que chamar todo mundo para ajudar. Né? Então, assim, não precisa pressa, faz com calma, que aí as suas perdas vão ser menores. E essa alimentação inicial vai ser um pouquinho diferenciada também, na hora que o peixe chega nessa fase mais inicial, né? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, Fran. É importante que os peixes, antes de serem transportados, seja feito um jejum deles de pelo menos 24 horas, né? Para eliminar todo né, o que ele tem ali no sistema digestivo, porque se ele elimina essas excretas ali dentro da caixa de transporte ou dentro do saco plástico, isso pode alterar ali, aumentar a concentração de amônia, e isso pode causar estresse também nos peixes, tá? Então é importante fazer esse jejum, né, antes do transporte. E uma coisa interessante também, que foi até uma seguidora minha, não seguidora, eu não chamo de seguidor, não, eu chamo de meus amigos. Eu tenho uma amiga querida ali no Instagram, que é a Maria Micaela. E ela me mandou umas perguntinhas aqui, tem a ver com isso. Vou aproveitar e vou fazer aqui. Como fazer o transporte dos alevinos para outro local sem prejudicar, né? Então a gente já conversou também, sem prejudicar os alevinos, já conversamos sobre isso. E quando faz esse transporte de alevinos para outra piscicultura, o que tem que colocar? Igual, uma coisa eu já falei, né? Às vezes o pessoal usa uma água um pouquinho mais fria, né, para esse transporte. E utiliza sal, né? O sal, gente, é o carro-chefe da piscicultura, né? O pessoal fala que o sal resolve todos os problemas, mas o sal não resolve os problemas. O sal minimiza os seus problemas, né? A gente usa aí de 0,5 a 0,8% de sal dentro da água, né, de transporte, para diminuir o estresse. Quando a gente coloca o sal na água, tem uma diferença ali de osmolaridade com o peixe, e isso favorece ali a fisiologia do peixe a ele ficar menos estressado, né? Porque o peixe, pelo processo de transporte, ele já fica estressado. E o sal ajuda a esse processo não se acentuar. E além disso, o sal ajuda a produção de muco. E como no transporte eles vão estar muito próximos ali um do outro, aquela questão de um esfregar no outro, né? Se você tem mais muco ali produzindo, esse atrito ele é menor.
né? Então, o sal é primordial aí no processo do transporte. Essas duas, respondendo a pergunta aqui da Maria Micaela e complementando essa questão aí dos cuidados com o transporte, que é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, né, acha que vai chegar lá. Gente, uma vez eu vi na internet um vídeo do cara com um balde de peixe, assim, jogando pra cima, né? Meu Eu Deus. falei, nossa, mãe do céu. Gente, eu ri tanto quando eu vi Quer essa assassinar imagem. os peixes. É uma imagem até famosa aí na internet, gente, mas me deu uma crise de riso tão grande. Mas foi de nervoso e de... Foi assim... Não sabia se ria ou chorava, né? Não sabia se rir ou se chorar. A cena era engraçada, né? Um cara com um balde jogando os peixes pra cima, né? Tipo, aí a gente tá assim, será que ele confundiu com o balde de ração? Ou será que esses peixes é comida para outros peixes, né? Porque assim, foi agoniante, né, de ver aquela imagem, né? Mas não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Não, por favor. E aí, voltando aqui o que você falou, né, com relação à alimentação, com certeza a alimentação desses animais é completamente diferenciada, né? Então a gente tem aí várias etapas de alimentação até chegar na alimentação que seria a alimentação de manutenção, né? De engorda, no caso, para esses, né, alevinos que já não vão ser mais alevinos, né? Já vão ser juvenis e adultos. E adulto. Né? Lembrando, só para relembrar aqui, que a primeira alimentação dessa larva é o saco vitelínico, né? Então ela consumiu o saco vitelínico, ela formou todas as estruturas ali, terminou de formar, né, todo o trato gastrointestinal, ela vai começar a comer o alimento externo, né? Que começa com alguns organismos, os micro-organismos, né? Alguns crustáceos, alguns rotíferos, que são os primeiros alimentos externos ali, mais o alimento inerte, né, que é a ração. E aí começa a nossa luta aí de todo o manejo alimentar dentro do processo de alevinagem. Então, quando esses peixes eles estão com menos que 5 gramas, a gente prioritariamente usa a ração farelada, né? Então é aquela ração em pó, né? E é uma ração com alto teor de proteína, é o mais alto teor de proteína dentre as rações, em torno aí de 40%. Isso é variável entre fabricantes, tá? Dependendo da ração que você compra, eles têm uma porcentagem lá, né, de acordo com a formulação, mas é em torno disso, em torno de 40%, essa ração farelada, né? E você vai dar de 5 a 10% da biomassa por dia, né? Isso também varia, cada fábrica de ração tem a sua tabela, né? Mas em média é nessa faixa de escala aí que a gente usa. Então, a primeira ração é a ração em pó, 40% de proteína, tá? Aí passamos para mais de 5 gramas, né? A gente ainda está na alevinagem. Esses peixes passaram de 5 gramas. A gente já pode começar a utilizar uma ração extrusada, né? Que são aquelas de bolinha, com uma ração com teor de proteína menor, né? Já começa a cair o teor de proteína de 36%. Né? Por que um teor de proteína tão alto? Porque esses animais eles estão em crescimento, em formação, para formar os tecidos musculares, para formar, né, toda a estrutura, né, do corpo. Né? É igual criança, né? Criança tem que alimentar bem porque eles estão em fase de crescimento. Né? Então, o aporte nutricional desse animal é todo para o crescimento, diferente de um reprodutor, porque o aporte nutricional dele é para a reprodução. Né? Então, por isso a gente tem essas diferenças entre teores de proteína de acordo com
com a fase que ele está. E aí esse peixe vai crescendo, a gente vai diminuindo, né, esse teor de proteína para chegar num teor ali basal, que é o satisfatório para manutenção desse peixe. Esse peixe vai chegar num ponto que ele não vai crescer mais, né? Com exceção de algumas espécies. Mas ele vai chegar num ponto que ele não vai crescer mais. Então, ele não precisa de um aporte tão grande de proteína. É até prejudicial se você der um aporte grande de proteína, assim como a gente, né? Todo macro, Até para a microorganismo, qualidade da água também, né? para a qualidade da água principalmente, né? Todo macro, micronutriente, né, que a gente usa até para nossa alimentação, tudo em excesso faz mal, né? Até as coisas boas em excesso faz mal, né? Então, Equilibra tudo. é. Então aí a gente começa, tem essa escala aí de proteína. Então, de 5 gramas, então a gente já tem uma ração ali extrusada, mais ou menos de 1,7 milímetros, tá? Com 36 de proteína. E 5% da biomassa desses peixes por dia. A partir de 25 gramas, né? Então, esses peixes passaram de 5 gramas para 25 gramas. Aí a gente já considera que essa fase, algumas pessoas consideram ainda a levinagem, mas outros já consideram como a tal da recria, né? Que já é quase um juvenil já, a partir de 25 gramas. Né? Já pode até tratar já como juvenil. Também já é a ração extrusada, 32% de proteína, também já caiu um pouco aí da proteína. O tamanho dos pellets vai de 2 a 4 milímetros, e aí a porcentagem também diminui, de 3 a 4% da biomassa por dia. Esse alevino atingiu 20, né, já juvenil, atingiu 50 gramas, também a ração extrusada, 32 de proteína. O pellet já um pouquinho maior, que pode ser o de 4 a 6. Esse tamanho do pellet também vai variar de acordo com a fábrica de ração, tá? E 3% da biomassa por dia. E já a partir de 100 gramas já é o período de engorda, né? A gente já tem um peixe aí já quase do tamanho de um. Já é um peixe adulto, né? Algumas tilápias aí a partir de 100 gramas já estão, inclusive, reproduzindo, né? E aí já é o período realmente de engorda, onde a gente vai usar uma ração de 28% de proteína, que é a ração que a gente usa para o período todo de engorda desses peixes. Né? A gente está falando aí de engorda mesmo, de produção de carne, né? De filé. É, o final da cadeia. O pellet de 6 a 8 milímetros, né? Se bem que isso aí, o que você jogar na água, esse peixe vai comer. O tamanho de pellet que você jogar, ele vai comer. E de 2 a 3% da biomassa por dia, né? De ração. Então, basicamente, a gente usa esses parâmetros, mas vai variar, igual eu te falei, de acordo com a ração que você comprar. Né? Quando você compra uma ração, normalmente ela vem com ela vem com um técnico que vai te ajudar a fazer todas essas contas certinhas. Né? Sim. Tem um comentário aqui do José Paulo. Ele diz que compramos com a promessa de 95% machos, né? Ele está falando dos alevinos, mas a realidade é muito diferente aqui na região. Olha, qual que é a tua região, José Paulo? Mas acontece, né? Acontece. Acontece. Aí você tem que. O interessante é você entrar em contato com essa pessoa que te vendeu e falar assim: ó, você precisa rever o seu processo de reversão porque ele não está satisfatório. E não é difícil você avaliar, porque a tilápia é basicamente simples de você avaliar. Mossoró, Rio Grande do Norte. Não é difícil você avaliar machos e fêmeas, né? Então dá para fazer uma estimativa aí sim. Eu acho que vale a pena você dar um alerta aí pro seu
para o seu vendedor, né? vendedor que não tá satisfatório, para ele rever esse processo aí. Fala para ele entrar em contato com a gente aí, que a gente passa umas orientações. É, A gente descobre o que está errado, né, Fran? é. A gente ajuda ele e ajuda e acaba ajudando você, José Paulo. Acaba ajudando você, Uhum. né? Já passamos de 1 hora, então, de live, nós vamos nos encaminhando já para o final. Eu queria te passar a palavra, então, para as tuas considerações finais. Nossa, eu gostei demais. Eu sou Passou assim, França. rápido, né? Não, passou rápido. Eu falei assim, gente, é muita Nem coisa para parece. falar. E eu também sou, quando eu começo a falar, minha filha, eu sempre fui muito quietinha, mas depois, agora eu aprendi a falar, eu aprendi a fazer live, aí agora eu tô bem saidinha, você acredita? Mas é muito bom, assim, igual eu Blogueira. falo. É, eu acho ótimo. E igual eu falo assim, quando a conversa é boa, né? Quando o assunto é interessante, o pessoal participando, mandando os questionamentos aí, é legal porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, realmente é aproximar, é trocar experiência, é falar o que o seu José Paulo falou, aqui não tá legal, o meu aconteceu assim, o meu aconteceu assado. Então, assim, acho que é isso que é interessante e eu estou muito feliz, muito satisfeita e pode contar comigo aí para fazer mais lives, para fazer mais coisas. Aí, pessoal, dando Te parabéns. agradeço Obrigada. imensamente. Foi ótimo e frisar que é isso, eu acho que essa interação, essa parceria entre os atores da cadeia, acho que só fortalece, é um ganho para todo mundo, né? Nossa, é muito bom, muito bom. E aproxima, né? Vocês estão aí no sul, eu tô aqui em Minas e ai, que bom. Fico muito feliz, estou muito satisfeita. Obrigada, gratidão mesmo. Agradece o Ailton, o pessoal todo na Aquabits e pode contar comigo. Pode contar com a minha parceria a hora que vocês quiserem. Que ótimo. Deixar um recado também para o pessoal que quiser conhecer a Aquabit, baixar nosso aplicativo para conhecer, o link está aqui embaixo. Entra lá que a gente entra em contato, a gente troca uma ideia. Se vocês quiserem deixar comentários também, a live vai ficar gravada, a gente vai respondendo durante a semana. Tá certo? Agradeço a todos que estiveram nos prestigiando nessa noite. Foi muito bom essa troca com todo mundo. E até a Sim, próxima, então. isso. Deixa eu só dar um recadinho aqui. José Pode Paulo, falar. procura a Doutora dos Peixes lá no Instagram e me manda uma mensagem lá que eu vou te responder mais, tá? Ele pediu aqui Isso para aí. responder ele. Manda lá suas dúvidas que eu te ajudo, tá bom? A gente A está gente, aqui para isso, José Paulo. manda lá que a gente conversa melhor, tá bom? Obrigada pela sua participação. Ai, eba! Não, a gente não deixa ninguém sem resposta aqui, É, né? Tá bom, Fran, muito obrigada, viu? Uma obrigada, ótima gente. noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada Boa pela noite para presença de todos vocês. vocês. Tchau, tchau.